Então, muito bem, eu pedi Tira aqui, mãe. especialmente para poder convidar algumas pessoas do meu consultório, algumas pessoas muito queridas do meu consultório. Então, vocês estão aqui, foram selecionados para estarem aqui, para poder eu estar trazendo novas informações, novos conhecimentos para vocês. Esse vai ser um primeiro de vários encontros. Na verdade, não vai ser esse um único encontro, vão ter vários, e eu vou estar sempre trazendo novas informações, tudo que há de mais novo, eu quero trazer aqui para vocês, esclarecer dúvidas, certo? E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou morrendo de saudades, tá certo? Morrendo de vontade de dar um abraço em cada uma de vocês. E mas hoje nós estamos aqui para trazer um assunto que eu acho que, olha, desde a vitamina D, talvez, porque a vitamina D, vocês sabem, né? A vitamina D é um hormônio que é usado para diversas finalidades e muitas doenças têm benefício com o uso da vitamina D. Da mesma forma, eu estou aqui para poder falar com relação ao uso do ozônio. O ozônio é uma terapia que tem sido usada em diversas finalidades na nossa saúde, tanto na parte estética quanto na parte de melhora do condicionamento físico, ajuda com relação a câncer, enfim, ela tem diversas finalidades. E eu estou aqui, vou passar a vez para minha mãe querida, mas ela é enfermeira, para quem não a conhece, é enfermeira. Ela é secretária de Políticas Públicas para Mulheres no Eusébio. Ela tem mestrado em saúde pública e ela está aqui para poder enriquecer ainda mais o, as nossas aulas, o nosso conteúdo esse em específico, porque além disso tudo, ela também é uma terapeuta holística, então ela fala com muita propriedade sobre o assunto e eu vou passar a vez para ela. Boa noite. Boa noite a todos. Vou me apresentar novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Yara, sou enfermeira, sou terapeuta integrativa, sou apaixonada pelo ozônio, porque ela é a terapia médica mais segura dos últimos tempos, usada principalmente agora, atualmente, na estética. Mas por que eu começo falando que ela é tão segura assim? Só para vocês terem uma ideia, foram feitas uma pesquisa pela Sociedade Internacional de Ozonioterapia, onde eles utilizaram 5 milhões de tratamentos em 385 mil pacientes por 644 especialistas em ozônio. E observaram, nesse estudo, que apenas 40 casos tiveram algum efeito colateral. Efeito simples, como dor de cabeça, náusea, diarreia, ou seja, uma taxa de complicação de 0,0007. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, se você for a uma farmácia e tomar um simples analgésico como paracetamol, você tem uma taxa de complicação de 0,02%, o que é muito maior do que a terapia de ozonioterapia. Certo? Fora isso, eu também não posso deixar de falar da eficácia da ozonioterapia. São mais de 600 mil artigos que comprovam a eficácia desse tratamento inovador. Falo inovador, apesar dele ser muito antigo, mas ele é inovador na estética, por isso eu chamo de inovador. E ele serve para mais de 300 patologias, além da sua utilização na estética.
Mas o que é esse gás milagroso? O que vem a ser o ozônio? Muitas pessoas desconhecem. E o ozônio nada mais é do que um oxigênio turbinado, um oxigênio ativado. Nós utilizamos o oxigênio medicinal, não é o oxigênio do ambiente, ele é puro, é um oxigênio medicinal, e o oxigênio, todo mundo sabe, é formado por duas moléculas, é formado por uma molécula de 2 átomos de oxigênio. Então, quando ele passa na máquina do ozônio, o que acontece? Ele sofre uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica divide essas partículas e o átomo de oxigênio se junta a uma molécula de oxigênio, formando o O3. Então, ele é um gás pesado, ele é incolor. Então, muita gente acha que dentro da seringa não contém nada, porque ele é incolor. Mas tão pesado que, para que eu possa injetá-lo, eu tenho que fazer uma força maior no êmbolo. Porém, ele tem um cheiro bastante característico. É notório a presença do ozônio no ambiente. Mas como ele funciona no nosso corpo? Vocês precisam entender para que vocês se apaixonem e acreditem na eficácia do ozônio como eu acredito. Se assim eu não acreditasse, eu nem trabalharia com ele. Bom, nós temos nossas células e todas as células têm uma organela chamada mitocôndria. E qual é a função dessa mitocôndria? Ela pega o oxigênio e transforma em ATP, que é a energia. Quando nós temos um déficit de ATP, ou seja, quando, por algum motivo, nossas mitocôndrias não estão absorvendo o oxigênio, o que é que acontece? Uma mitocondriopatia. E essa mitocondriopatia é responsável por todas as patologias que você possa imaginar. Então, se eu dou um estímulo nessa célula de oxigênio turbinado, o que é que vai acontecer? Nós vamos aumentar a nossa energia, nós vamos aumentar o nosso metabolismo, nós vamos aumentar o metabolismo dos ácidos graxos, nós vamos aumentar a lipólise, que é a quebra da gordura. Estão pegando a visão? E é por isso que o ozônio emagrece, porque ele aumenta o metabolismo. Até aí está entendido? E para efeito de curiosidade, vocês sabem qual é a maior causa da pouca absorção do oxigênio pela mitocôndria? É a... Faltou o nome agora, Tainá, mas vai sair, peraí. O hipotiroidismo, me perdoe. O hipotiroidismo. Quando a pessoa tem hipotiroidismo, o que acontece? Diminui o metabolismo. Você tem diminuição do seu metabolismo. E aí os pacientes engordam. Então, essa é uma das principais causas da pouca absorção do oxigênio. Então, se eu der um estímulo na nossa mitocôndria com o oxigênio ativado, eu vou ter um aumento da lipólise, um aumento do metabolismo dos ácidos graxos. Entendeu? E é por isso que a ozonioterapia emagrece. É por isso aí. Então, além do ozônio trabalhar no metabolismo, na diminuição da resistência insulínica, ele tem uma ampla ação em diversas coisas, como doenças crônicas, doenças autoimunes, melhora a qualidade de vida de um paciente oncológico, aumenta a performance de um atleta, ajuda no emagrecimento. E na estética, na gordura localizada, na celulite, na estria, na flacidez, enfim, é realmente um gás mágico. Mas como é a utilização desse oxigênio no organismo? Temos várias vias de administração, e isso vai depender da avaliação do profissional com o paciente. Por exemplo, se o meu paciente ele tem uma queixa de uma rinite, uma sinusite, alguma alergia respiratória, eu vou utilizar a via auricular, que através de um esteto apropriado, eu coloco o gás através do ouvido, completamente indolor. O máximo que o paciente sente é um gostinho de ozônio diferenciado. Se o paciente tem uma queixa como uma candidíase de repetição, ele tem uma endometriose,
ele tem uma vaginose, que são várias infecções, com certeza eu vou preferir a via vaginal. Com uma sonda simples, eu coloco o ozônio diretamente na vagina. Mas a minha via de preferência é a via retal. Também, através de uma sonda no reto, a gente administra o ozônio. Mas por que ela é a minha via de preferência? Só a título de curiosidade, dentro do nosso intestino, nós temos mais de 37 milhões de mitocôndrias. Olha que maravilha! Então, o que é que eu vou fazer? Ativar, turbinar essas mitocôndrias com o meu gás, com o meu ozônio. E aí vai servir para N. Todas as patologias deveriam fazer via retal, embora as vias locais, as vias mais próximas também sejam bastante usadas. Uma outra via que eu gosto muito também e é usada para melhorar a imunidade é a autoemo menor. O que vem a ser autoemo menor? Eu retiro 5 ml do sangue endovenoso e ozonizo com 5 ml de ozônio e aplico de forma subcutânea na região do glúteo. Com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ativando os meus anticorpos. E aí vai melhorar e muito a sua imunidade. E, por último, a via que nós temos é a via local, que é usada na estética, que nós vamos fazer a aplicação local do ozônio na gordura, na estria, na celulite, na flacidez. Para ilustrar o que eu estou falando, eu selecionei alguns vídeos bem pequenos para vocês verem na prática como é a utilização do ozônio. Algum problema? Não vai compartilhar? É só a senhora embaixo clicar para compartilhar a tela. Está vendo essa opção? Só um minuto, gente. A minha correspondente aqui está fazendo isso. Não pode compartilhar, está dizendo que eu não posso compartilhar. Só tu que poderia, né, Tainá? Então, eu vou te mandar os vídeos, são bem pequenos, e tu compartilha daí. O que tu acha? Vai dar certo. Porque é importante elas verem a aplicação, entendeu? Pronto, depois tente novamente. Vai dar certo. Pronto, agora deu, foi tu que estava bloqueando aí, né? Uhum. Só um minutinho, pessoal, vocês vão gostar de ver na prática como é que funciona. Bom, essa é a máquina de ozônio. Vejam que é um gás incolor, ou seja, as pessoas às vezes pensam que não tem nada na seringa, porém, pelo cheiro, vocês podem observar a presença do ozônio. Essa é a sonda que eu utilizo tanto para a via vaginal, como para a via retal. Na via vaginal, a gente tem efeitos maravilhosos, inclusive para micropolicístite, endometriose, vaginose, enfim, uma série de benefícios à via vaginal. Totalmente indolor. Tá? Vamos ver uma outra aplicação aqui do ozônio. Vamos lá. A dor aqui embaixo. Pronto. Para dor, tanto crônica como aguda, de artrose, sente muita dor no joelho. Então, a gente aplica o ozônio local como analgésico. Tá? Na hora, nesse caso, é um pouco dolorido, mas em questão de minutos, ele já faz o efeito analgésico. Após a aplicação do ozônio, é importante massagear e nós utilizamos um óleo ozonizado. Aqui é tudo na base do ozônio. A seringa é própria, a agulha é própria. Aqui é uma aplicação bastante... É no timo, eu não sei se vocês já ouviram falar. Timo é uma glândula que fica localizada bem aí, abaixo, 3 dedos abaixo do rosto, onde é uma glândula responsável pelas emoções. Então, ao aplicar 5 ml de ozônio nesse local, a gente melhora o estado de ansiedade, de depressão, de tristeza do paciente, porque nós estamos oxigenando a glândula responsável pelas emoções. Vamos ver aqui a utilização na estética, que é o que vocês mais querem saber. O ozônio na estética.
subcutânea. Também não dói, só a picadinha da agulha mesmo. E vamos mostrar agora na gordura localizada, para vocês terem uma ideia de como funciona. Pronto. Aí, no abdômen de uma paciente, a gente faz por volta de 2 ml de ozônio em cada ponto, tá? Claro que o ozônio, ele não é milagre, se você não tiver uma dieta, é uma tríade, né, de uma dieta, de uma atividade física, a ozônio vai só acrescentar na rapidez para que você possa atingir os seus objetivos. Nós temos muitos pacientes aqui no consultório fazendo ozonioterapia e, graças a Deus, nós temos tido resultados fantásticos com a ozonioterapia. E antes que vocês me perguntem, eu sei que deve estar todo mundo perguntando, mas quanto custa uma técnica tão maravilhosa assim? Por incrível que pareça, a ozonioterapia ele tem um custo que, para mim, não é caro. E para vocês também, com certeza, não vai ser. Cada sessão de ozônio custa R$150. Mas precisa-se de, no mínimo, 10 sessões, tanto para a dor, para as doenças, como na estética. Imagine comigo, o ozônio, ele é um antibiótico natural. Quando o médico, se está com dor de garganta, o médico passa um antibiótico, ele vai passar o quê? 7 a 10 dias, de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. O ozônio não poderia ser diferente. Não é uma sessão que vai resolver. Então, são 10 sessões, tá? Que podem ser diárias, ou até uma por semana. Não pode passar de uma por semana, porque o efeito do ozônio vai se perder como um antibiótico. Você toma uma vez e não toma mais, e aquela sessão ali, ou aquela dose de antibiótico, não vai surtir efeito. Bom? Então, esse era o recado que eu queria dar. Quero lembrar também que nós estamos no finalzinho, aliás, já acabou, né, doutora, da Black Friday. Mas para vocês que nos assistiram, que estiveram aqui com a gente, nós vamos continuar com Black Friday por mais 48 horas. É isso, Tainá? Com você a palavra. É isso sim, mas antes de falar sobre isso, tem algumas dúvidas que eu acho que é importante a gente esclarecer. Eu queria que vocês mandassem, já teve gente aqui que já mandou. Primeiro, tem alguma contraindicação? Tem alguma pessoa que não pode fazer ozônio de jeito nenhum? Perfeita a sua pergunta. Só há um único caso de contraindicação, que é uma anemia severa, certo? Então, se você tem uma anemia simplesmente por deficiência de ferro, uma anemia que a gente chama de ferropriva, ela pode sim tomar. Não tem problema nenhum. Essa anemia do que eu me refiro são anemias bem diferenciadas, que com certeza você não estará aqui no consultório procurando por estética ou procurando tratamento com ozônio. E por que isso? Porque nós precisamos de quê? Das hemácias, para levar até as células, né, o oxigênio. Então, se a paciente tem privação dessas hemácias, eu não posso dar uma superdose, um oxigênio. Fora isso, nenhuma outra patologia tem contraindicação. Deixando um pouco mais claro, justamente porque está se tratando de trabalhar uma oxigenação melhor das células, o oxigênio no nosso corpo é transportado no sangue através das hemácias. Então, os pacientes que estão com a hemoglobina muito baixa, eles não vão... Muito mesmo. Muito baixa, eles não vão se beneficiar. É diferente no caso de uma deficiência de ferro, é diferente no caso de uma deficiência de vitaminas do complexo B, que podem causar anemias, mas, em geral, são anemias que nós tratamos a nível de consultório. Anemias severas são aquelas anemias que a gente precisa pensar em fazer transfusões de sangue, que realmente é uma indicação a mais, à parte. Resolvendo essa anemia, aí sim está novamente permitido o tratamento com ozônio, porque já se tratou
essa dificuldade no transporte. Não adianta nada a gente ter muito oxigênio se a gente não conseguir transportar. Em vez de melhorar, vai dar um congestionamento, um engarrafamento, não vai funcionar. Exatamente, essa é a palavra. E uma outra dúvida aqui, o ozônio na alopécia serve? Com toda certeza. Como eu disse, são mais de 300 patologias. Então, não só para queda de cabelo, mas para acne, para melasma, rosácea, tanto com aplicação local, como com a retal ou com a auricular, por se tratar de ser na região da face. Nós temos excelentes resultados para seborreia, para alopecia. Nós estamos, inclusive, tratando atualmente uma paciente que tem uma alopecia e ela está gostando muito dos resultados. Eu queria saber uma outra dúvida. Não perguntaram isso, mas já me perguntaram, então eu estou repassando aqui. Existe diferença no tratamento uma vez por semana e para aquele tratamento que eu faço todos os dias, o meu potencial de resultados vai ser melhor se eu faço intensivo ou se eu faço fracionado? Não há diferença de melhor resultado se eu fizer todo dia ou menos se eu fizer uma vez por semana. Qual é a diferença? Você vai ter resultados mais rápidos se você fizer todo dia. Então, quem, por exemplo, prefere autoemo, porque tem preconceito com ozônio retal, prefere tirar o sangue, esse eu só posso fazer uma vez por semana, mas aí vão ser 10 semanas. E se você fizer todo dia, os seus ganhos vão ser muito mais rápidos. Porém, no final das 10 sessões, todos terão os mesmos benefícios. Muita gente pergunta também, Tainá, qual a melhor via? Não existe melhor via. Existe a avaliação do profissional para escolher a melhor via para você. Por exemplo, como eu falei, eu prefiro a retal, porque no intestino nós temos mais de 37 milhões de mitocôndrias. Só isso aí eu já prefiro a retal. Mas se você é uma paciente que não pode vir sempre aqui, então eu sugiro que você faça autoemo, porque você só precisa vir uma vez por semana. Embora vão ser 10 semanas. Entendeu? Mas estudos foram feitos que mostram a mesma eficácia em todas as vias de administração. Maravilha. Então é o seguinte, pessoal, concluindo aqui rapidinho, para não tomar tempo de ninguém, Quero só fazer mais uma colocação. Eu quero dizer para elas da importância da associação das vias. Por exemplo, se o intuito do ozônio é o emagrecimento, então seria ótimo associar duas vias, a retal e a local, na gordura localizada. É top. E aí é que entra a nossa Black Friday, que eu não falei. Comprando até em 48 horas. Uma sessão não, 10 sessões, que é o mínimo de uma via, você vai ganhar mais 10 sessões de outra via. Ou seja, vamos supor que você tem uma doença autoimune, que é a retal, mas ao mesmo tempo você tem uma rinite, então você pode estar tratando a sua doença autoimune e ganhar o protocolo auricular para a sua sinusite ou rinite. E deixa eu te perguntar uma coisa, já falando também sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer que uma paciente que tem uma alopecia, uma paciente que tem uma acne, mesmo que seja algo local, nós vamos permanecer fazendo o via retal e ela vai se beneficiar? Não, no caso de um melasma, de uma rosácea, de uma acne, eu não faria o retal, eu faria o auricular e o local. O auricular e o local. Olha aí, gente, que interessante, né? Realmente cada um tem a sua indicação e aí cabe ao especialista para avaliar. E aí eu vou passar a bola da vez para a doutora Yara, porque, na verdade, ela se garante sobre esse assunto, mas eu quis trazer essa aula, quis iniciar esses nossos encontros com o ozônio, porque tem se falado de ozônio muito, muito. Aqui nos Estados Unidos tem clínicas só de ozonioterapia. E não estou falando só dessas clínicas de ozonioterapia, a ozonioterapia
está presente em várias clínicas médicas aqui, não apenas em clínicas médicas, mas também em clínicas de odontologia, clínicas veterinárias, porque todo mundo tem reconhecido o papel do ozônio, justamente porque ele vai atuar numa parte fundamental das nossas células. O nosso corpo é formado por células, e dentro das nossas células nós temos uma usina de energia, e é justamente nessa usina de energia, que é a mitocôndria, que o ozônio vai atuar. Então, ele é fantástico, realmente ele faz grande impacto. E em países, Tainá, como o Japão, por exemplo, em cada leito hospitalar tem uma máquina de ozônio, porque ele é bom para todo tipo de doença. Porque ele diminui tempo de tratamento, e isso é fantástico, né? Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo onde se prega doenças, onde se querem as pessoas doentes, mas não é a nossa visão é que vocês fiquem bem e bem rápido. Então, muito obrigada por vocês terem assistido. Eu quero deixar só uma frasezinha, porque eu sou daquelas que falam muito, igual a ti. Aliás, tu que é igual a mim. Bom, eu quero deixar só uma reflexãozinha aqui para terminar. Olha, observem que nós podemos passar meses sem comida, sem comer. Nós podemos passar dias sem beber água, mas nós podemos passar quanto tempo sem oxigênio? Apenas alguns minutos. Então, veja a importância de termos um oxigênio turbinado. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer estar aqui. E, então, reafirmando, só para quem assistiu essa aula, para privilegiar vocês, vocês vão ter direito a uma Black Friday estendida. A Black Friday termina hoje, lá no meu consultório, mas vocês vão ter essa Black Friday estendida com um bônus, onde vocês vão ganhar, além dessas 10 sessões tradicionais, vocês vão ganhar mais 10 sessões para complementar e turbinar ainda mais o tratamento de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp do consultório. Um beijo bem grande, tenham um bom dia. Aliás, boa noite. Tudo de bom.